Excelente tarde de sair Mudei primeiro meu lado hoje, Abinão. E hoje eu consegui sair primeiro. Pastor tem que vir no meu passo, pastor. Como no meu passo? Você entrou pelo meu lugar. Acelera. Feriado chegando, pastor. A gente dá aquela aceleradinha, hein? Tá milhão já ou Então, não? feriado chegando, a pessoa apareceu aqui, entrou pelo meu lugar. Sim. Que era O cantinho do pastor pra sair com mais eu tempo, gosto né? a de única espaço, chance gosto que eu de tenho espaço. nessa ação silvestre, que é a nossa entrada aqui, de eu dar meu bom dia com liberdade. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Boa boa tarde já, tarde, né? né? 2h30, pastor. Eu vou voltar. Não, pastor, vem. Que legal, gente. Que bom estar com você aí do outro lado, acompanhando mais um Entre Família. E é isso, feriadão chegando e a gente está por aqui para trazer ainda mais animação para o seu começo de tarde. E não só animação, mas trazer dicas também, especialmente, Patrícia, para os pais, eu acho, né? Pais e avós Semana também, das viu? Crianças e a gente está colocando os pais e os avós e os cuidadores das crianças aí para pensar, né? Para refletir, porque a gente está na semana, no Dia Mundial ou Nacional, agora me perdi. Mundial da Prevenção à Obesidade. Não adianta verdade, hein? ficar falando Feliz Dia das Crianças se essa criança crescer doente. Dia da criança é mais que isso, né? Mais que um brinquedinho. Sim, verdade, aí a gente estava falando aqui, como é que a gente vai falar desse assunto? Porque é um assunto delicado e nós como pais, e a gente tem falado sempre aqui, né, que de alguma maneira a gente se culpa, não dá certo. Como que a gente pode melhorar? Sinta-se abraçado, porque Verdade. é difícil. Estamos no mesmo a barco, né? alimentação, estamos no mesmo barco. E a gente se ajuda. Com A gente se certeza. ajuda. Que bom que a gente não erra nas mesmas coisas. Aí cada Sim, um vai se sim, ajudando sim. e o futuro fica bom para eles, né? Que estão aí sob a nossa responsabilidade. Verdade. Inclusive, tem a sua participação, a sua interação. Você vai poder participar com a gente. Já prepara, já pega o celular aí. Se tá acabando a bateria, já coloca para carregar. Pega o carregadorzinho, encaixa ali para você poder participar, interagir com a gente por aqui no programa de hoje também. E quem vai nos ajudar com esse tema, né? Pastora Aleixo, Patrícia, ela que conhece muito dessa área, né? Nutricionista há mais de 17 Mais de anos, 17 a anos. Melinda. Isso, Melina. Eu sabia que eu ia errar. Cortegoso, é isso? Tá aí, a Melina vai nos ajudar com esse tema também. Então, se prepare você, pai e mãe. E chama os avós para acompanharem também, porque a avós, eles gostam de dar um docinho. Não, você faz, a gente mas chama de era besteirinha, né? só Umas besteirinhas ali docinho, pras todo crianças. Não, e dia chama seu filho docinho. também, para quando ele perguntar É. para você por que você está fazendo isso, você mostra para ele onde é que ele viu. Não, o pior, lá em casa, o pior é que o mais velho dedura. Ah, mas foi a vovó que deu pro Thiago, porque o Thiago tava chorando, aí ela deixou e é isso. Então chama a vovó, chama a vovó e coloca ela aí de frente para ela também Família pensar toda, nisso aí. né? Vamos colocar uma frutinha. Lá em casa, a uva passa engana bem, como É mesmo? doce. Mas sabe que legal, hein? Depois da eu tô focado refeição, nesse quando está negócio. doente. Quando está doente, porque assim, começou o nariz, ó, tá doente, vamos cortar o açúcar, Boa. vamos beber mais água. Aí o Thiago vem, mamãe, tem aquela uvinha passa? Sente a falta do docinho, né? Ei, ai, ai. Mas, ó, o que a gente vai trazer hoje por aqui também, a gente vai atualizando um pouco das informações, né? Desse primeiro voo que já chegou lá de Jerusalém, né? Da região ali de Israel, na verdade. A gente vibrando, né? 5 e demais. pouca da manhã, a gente quer olhar lá nas Puxa redes vida. sociais. Será que eles chegaram? Será que eles Será, estão né? bem? Porque como a gente tem gente próxima, né? A gente acaba ficando Expectativa. mais alerta. Nós e muitas famílias, muitas Sim. famílias. Isso aí. E o Lucas, tem novidades para contar pra gente nesse tema aí também, né, Luquinhas? Tem sim, viu? Boa tarde pra vocês, meus amigos. Boa tarde pra você também de casa. Eu fiquei nessa minha, acordei, já fui correndo ver o voo chegou, não chegou, as redes sociais, notícias com isso. O voo chegou, todos bem, fechados de Tel Aviv ontem, foi pra Brasília. Teve voo que seguiu para o Rio de Janeiro. Algumas pessoas também seguiram em voos comerciais para outros lugares do país. Mas daqui a pouquinho eu venho mostrar isso, inclusive mostrar mesmo, porque eu tenho vários vídeos. A animação, um sentimento de mais tranquilidade chegando de fato no Brasil. Tenho vários vídeos, fotos e outras informações, tudo sobre isso, sobre esse primeiro voo. Inclusive, o segundo voo já saiu de Tel Aviv também com sentido ao Brasil, mas daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Legal. E a gente vai falar hoje também com uma mãe, né, dona de casa, que ela consegue trazer, cuidar, né? Ela vai falar pra gente sobre esse cuidado que ela tem com a alimentação do filho dela e muito mais. O assunto de hoje vai render e muito, né? Aí a gente hoje vai colocar primo, né? Ah, eu Isso. tenho uma prima. Claro. Sempre o restante da família, né? Mas Amigos. é bom que a gente está tentando. A gente está tentando nessa coisa da educação. E a gente segue aqui. Vamos para um breve intervalo, né, Bruno? Rapidinho. E já estamos de volta. Estamos de volta. Você já bebeu sua água hoje?
Lembre de beber água, porque seres humanos se hidratam, isso é muito importante. Falando em lembrar-se, qual é a sua dificuldade na hora de alimentar seu filho? É a birra? É a marra? É você? É a sua alimentação? É você se organizar? É o tempo? Não sei, eu já estou com a lista aqui das minhas e eu posso compartilhar com você as minhas dificuldades e as minhas soluções. Mas a gente quer saber o que está acontecendo com você e a gente vai conversar sobre isso. A sua dificuldade pode ser a minha também. O que é que pega mais na hora dessa dificuldade de alimentar as crianças? A gente estava aqui conversando nos bastidores e pensamos nas nossas. A Patrícia, ela se expressa aqui, o jeito dela. O Abinal tem algumas outras, né? E lá em casa, rapaz, às vezes, a guerra pega forte. Lá em casa eu te digo que o negócio não é fácil também não, viu? Não é fácil. E aí eu fico pensando, né, Patrícia, a gente comentou, acho que a gente que acaba falhando em vários momentos, porque às vezes começa tudo bem, né? Começa tudo bem, pequenininho, a gente vai dando de tudo ali. Nossa, aí depois vai afrouxando um pouco, né? E aí pronto, né? Aí você vai tentar trazer de volta ele, não, come salada, come verduras, não come dá legumes. mais, é sem aí já fim, não né? quer mais. É sem fim. Depois que você começa a comer determinados tipos de coisas, é mais difícil, né? É verdade, hein? Bom, e tem o nosso hashtag de hoje. Lucas atualizando a gente aí das informações no nosso hashtag. Roda a vinheta. É isso aí, bora lá. O conflito, olha só, a gente falou um pouquinho sobre isso ontem, a gente volta então a atualizar sobre isso. Olha só, o conflito no Oriente Médio, né? Ontem a gente mostrou a expectativa dos primeiros brasileiros repatriados que estavam voltando para o Brasil no avião da Força Aérea Brasileira, nesse primeiro voo, né? Ele decolou ontem de Tel Aviv, pouco antes de começar até o Entre Família, que a gente ficou de olho em tudo que está acontecendo, e chegou hoje de madrugada, pousou na pista do aeroporto da Base Aérea de Brasília. Foi um voo com cerca de 14 horas e a aeronave KC-30 deixou Israel com 211 passageiros. E até o domingo, outros 5 aviões devem resgatar outros brasileiros para realmente voltar ao Brasil, isso segundo o Itamaraty. E hoje, pessoal, eu trouxe uma série de vídeos aqui, algumas fotos para poder compartilhar com vocês sobre este momento. Inclusive, a gente tem um vídeo dentro do avião e quem mandou pra gente foi o Gle, que a gente chegou a entrevistar, inclusive. Pode até colocar esse primeiro voo, ele compartilhou nas redes sociais, ele dentro desse avião, desse primeiro avião, trazendo os primeiros repatriados lá de Israel. Então você vê o pessoal ali dentro, lógico, o pessoal um pouco feliz pelo realmente ter dado certo, estão voltando para casa. Saiu ontem de lá, um pouquinho antes de começar aqui o Entre Família e chegou hoje de madrugada. Esse primeiro voo pousou então em Brasília às 4h07, pelas 4h27 começou ali o desembarque, o pessoal a descer do avião. E ali mesmo foi preparado um café da manhã, um voo longo, né? Já foram recebidos ali. A gente também tem esse vídeo que a própria FAB divulgou nas redes sociais. Achei legal de trazer para cá e poder compartilhar com você. A gente vê o avião pousando em Brasília ali, seguindo para o desembarque. Isso às 4h07 da madrugada. Foi um voo direto, saiu de Tel Aviv, veio direto para o Brasil, um voo sem escala. Esse primeiro pouso foi nesse aeroporto e dali algumas pessoas seguiram para outros lugares. Um outro avião da própria Força Aérea Brasileira, ele acabou direcionando pessoas para o Rio de Janeiro. Outros, tem uma companhia aérea, entrou numa parceria com a FAB, fazendo esse voo para outras regiões. Isso foi tudo custeado por eles. Foi realmente um resgate. Então a gente vê aqui o avião, ainda de madrugada. Então as pessoas ansiosas por descer. Aqui é uma imagem um pouco, o pessoal dentro ainda da aeronave, esperando a autorização para fazer o desembarque ali e realmente pousar. Realmente descer em solo brasileiro. A gente vê aqui os primeiros brasileiros chegando em Brasília. Nós teve toda uma espera. A imprensa estava ali, ao pé do avião, claro, esperando o que estava acontecendo. E foi preparado até um café da manhã, aí ajuda. Eu fico pensando os familiares que estavam de olho. A gente mostrou até um aplicativo ontem que dava para acompanhar o voo saindo de lá, chegando no Brasil, mostrando em tempo real. Os familiares acho que acompanharam durante todo esse tempo. Não tinha como, foi aquela aflição, vai chegar, que hora que vai chegar, eu quero acompanhar. Aqui imagem já dentro do saguão do aeroporto, preparado um ambiente para eles, um café da manhã, para serem recepcionados. Você viu que a família, eles embarcaram no saguão normal ali do próprio aeroporto, família por ali, todo mundo junto, imagina a felicidade de poder encontrar realmente o acompanhante lá e agora tendo esse primeiro contato.
Eu fico pensando até o seguinte, quando a gente faz uma viagem, às vezes longa, um pouco cansativa, a gente fica doido para chegar em casa, né? Chega lá no nosso cantinho, né? Dá uma relaxada. Agora eu fico imaginando esse pessoal, né? Dentro desse voo aí, a ansiedade, né? Para poder chegar logo em casa e a alegria de pisar em solo brasileiro, pisar, né? Onde é a sua pátria, a sua casa e encontrar aqueles queridos. Sentimento que acho que não dá nem para descrever, né, Patrícia? Nosso coração tá com esses brasileiros e tantas certeza. outras pessoas que estão passando pelos esses problemas que estão acontecendo. Como é que as pessoas estão lá, né? O nosso olhar, o pastor falou aqui no momento, como é que o nosso olhar muda quando a gente tem próximo pessoas que a gente ama e aí a gente se coloca no lugar das pessoas que estão lá. Então, e que e perceber que a gente não é tão diferente. A gente tem alguns privilégios, né? Quando eu vejo uma pessoa descendo com a bandeira do Brasil do avião, é porque é uma relação de pertencer a um lugar e uma organização do lugar proporcionou proteção para você. Ou seja, nossos sentimentos como seres humanos, das relações de pertencimento, não são diferentes dos que estão lá, que também querem um lugar para chamar de seu e uma organização que os dê proteção. E para a gente ver como esse mundo é desigual. Então, quando a gente percebe essa construção desigual do mundo, essas injustiças, é uma coisa que deve nos levar a buscar a mais a verdade e proclamar aquilo que é de fato de esperança, né? E a gente, na semana, a gente veio acompanhando porque a Darleide, que é uma das nossas apresentadoras, ela estava em Jerusalém, ela estava por lá, foi para uma gravação e a gente entrevistou, inclusive, a equipe que estava com ela. E o Gleick também, hoje de manhã, colocou um vídeo, achei super legal trazer para a gente ver a alegria de chegar. Eu trouxe aqui, eu vou até realmente deixar o áudio original aqui, mostrar um pouquinho da alegria deles. Agradecer que a gente chegou bem. Nossa trupe. Não, Vitor? Nossa, estou muito grato, Darleide, Júlio. Só alegria, gente. Só Estamos alegria. muito felizes, gente. E ali a Gabizinha que também fez parte aí do nosso retorno. Voltamos. Vem cá com a gente. Todo mundo. Vem cá, Gabi, vem cá. Vem dar um abraço aqui, é um vídeo. Ai, amém. Chegamos! Estamos no Brasa! E tem até um outro vídeo dentro do próprio avião, o que os trouxe, porque eles chegaram em Brasília e depois foram direcionados num outro voo da Força Aérea Brasileira para o Rio de Janeiro. A gente também tem um vídeo que é o Alegria Avião, inclusive, que eu deixei como... Tem esse aqui, eles chegando, é um próximo vídeo até, esse aqui eles chegando, tem um ministro aqui falando... Aqui, esse vídeo eu queria mostrar para vocês, pode deixar até com o áudio também, que eles tinham decolado e, de fato, estão voltando, seguindo para mais um trajeto. situação, né? É que quando a Tem até gente um pouquinho vê de áudio, pode o governo, a gente aumentar pensa um na pouco? questão da guerra, né? Que tá tão distante, mas não tá, né? Você vê que é um avião diferente, porque é um avião realmente É. da Força Aérea Brasileira, É. mas foi um avião de resgate. É um avião de resgate, é muito legal a gente poder até enfatizar isso. Foi uma resposta rápida. E aí tem esse vídeo, o pessoal feliz, ali cada um com sua família, pensando, vou encontrar com meu familiar. Então a gente percebe a alegria de cada um deles, estou chegando em casa. Lógico, a gente chegar em Brasília, cada um tem o seu trajeto ali, mas tá próximo. Então a gente vê cada passo ali que vai dando, eles vão ficando felizes. Inclusive, já tem um próximo voo que já saiu de Tel Aviv, já está com destino ao Brasil, deve chegar hoje à noite ainda. Eles estão seguindo para os destinos. Inclusive, acho que eu até separei um outro vídeo, porque a Darleide também mandou algumas fotos para a gente. Acho que tem até umas fotos que ela chegou mostrando a equipe ali, o pessoal feliz. É legal a gente trazer, porque você está com a gente aqui, sabe que ele é apresentador, a gente conversou com eles, entendeu um pouquinho a realidade. Então tem aqui, esse avião aqui é o segundo que se pegou lá em Brasília, levando para o Rio de Janeiro. Isso aqui é o avião. A próxima foto, inclusive, já com a equipe. Esse é o avião que saiu de Israel e veio para o Brasil. E aqui o outro avião que os trouxe de Brasília para o Rio de Janeiro. A gente ia tentar, inclusive, falar com a Darleide hoje ao vivo, com a equipe, inclusive, só que eles estão nesse caminho. Saíram do Rio de Janeiro, estão vindo para cá, estão se deslocando. Então a estrada volta e meia, falha o sinal por ali, mas eles já estão a caminho, com segurança, já estão no Brasil. E eu queria até adiantar para vocês, porque é o seguinte, teve esse primeiro voo da FAB, o segundo já está a caminho. Eu separei até algumas telas aqui com os voos que vão ser seguintes. Se a gente conseguir colocar aqui, eu consigo mostrar para vocês, são as fotos dos voos. Olha só, o segundo voo, então, com 210 passageiros, com chegada dia 12 de outubro no Rio de Janeiro. O terceiro voo com 60 passageiros é um avião menor, mas também vem trazer os passageiros de lá, os brasileiros. E também o quarto voo aqui, 210 passageiros, 13 de outubro chega no Rio de Janeiro. E o quinto voo com 210 passageiros, chegando no dia 14
de outubro. Todos esses passageiros são pessoas que estavam por lá e que moram no Brasil e pediram essa repatriação, esse desejo de voltar para o Brasil. Então tem essa operação da Força Aérea Brasileira para trazer essas pessoas para o Brasil, trazer para casa. Legal. Que legal, que E até um legal. Uma vídeo deles notícia boa. cantando, né? Não sei se vocês conseguiram Vi. acompanhar alguns vídeos, quando, acho que já em solo brasileiro, né? Eles louvando a Deus, né? Cantando, dando graças a Deus, porque conseguiram chegar com segurança, né? Que bom, que bom. Isso é a resposta das orações de muita gente. Verdade. E eu repito, continue orando, continue orando. Verdade. A guerra acabou para alguns. Sim. Para muitos, a gente precisa de uma intervenção poderosa para além de nós mesmos. E a gente continua com esse hashtag, né? Oremos pelo Oriente Médio. Exatamente. Oremos pelo Oriente Médio como um todo. Luquinhas, obrigado, hein? É isso, eu vim trazer aqui essas atualizações, principalmente com relação ao voo que a gente falou sobre ontem, trazendo para hoje. Tem outros voos e realmente a gente continua com a oração, a torcida para que tudo termine o quanto antes e termine bem. E, lógico, toda a solidariedade pelas famílias. Vou ficando por aqui e até uma próxima, viu? Maravilha, obrigado, hein? Até a próxima. E o tema de hoje, por aqui no nosso Entre Família, já até trouxemos aqui para você participar, para você interagir com a gente, falando sobre vida emocional e peso na balança. Questão de obesidade na infância, né? Das crianças, né? Questão de obesidade infantil. E a gente conversa, ela que já está por aqui com a gente, Melina Cortegoso, ela que é nutricionista infantil. Deixa eu recebê-la aqui, Melina. Que prazer te receber. Sei que você já é de casa, né? Prazer é Tudo todo bom? meu. Seja bem-vinda. Sei que a Melina já é de casa, já esteve com a gente aqui em alguns Já momentos. conhece esse sofá? Já conhece. Mais do que a Já gente, né, conhece. pastor Aleixo? Nós que estamos sendo novidade para ela aqui, né? Melina, seja bem-vinda. Obrigado por tirar esse tempo para estar com a gente e falar desse assunto tão importante, né? Só lembrando, a Melina, ela que há mais de 17 anos com especialização em temas alimentares mais complexos como diabetes, saúde intestinal e seletividade alimentar, cuidando das crianças. Melina, prazer estar contigo. Eu que agradeço, o prazer é todo meu, sempre um prazer estar aqui com vocês. Sou fã do programa, já falei, então para mim é um privilégio. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Eu posso começar com as minhas perguntas? Ah, pastor, estava ensaiando aqui uma pergunta. Você quer começar? Eu tenho um primo. Não, eu ia começar meio que tentando entender o que é obesidade infantil. Porque a gente quando... Era essa? Ah, tá, desculpa. Não, agora pode Quando, não estava aqui, pastor, não estava aqui no nosso roteiro. Porque quando a gente fala de adultos, a gente sabe que tem o índice de massa corporal, tem um índice, né? Você faz um cálculo em cima do seu peso, da sua altura, para saber se você está dentro de uma média aceitável, se você está com sobrepeso ou se você está em obesidade. E quando a gente fala das crianças, a gente sabe que o olhar, né? A gente olha, essa criança está mais gordinha e tal, teoricamente está ok, mas a gente sabe que tecnicamente tem mais do que isso aí por trás. Sim, perfeito. Porque é muito difícil identificar, até quando a criança ela está um pouquinho acima do peso, até quando está com sobrepeso, muitas mães normalmente não percebem mesmo, até Porque obesa. criança bonita é criança fofa, né? Culturalmente é isso mesmo, criança que... Ainda mais vocês falaram da avó, adorei que vocês já colocaram as vovós. Mas eu imagino que as vovós que estão assistindo, elas estão buscando ali, né? Tá aprendendo. Mas as vovós, eu até brinco que elas são as sabotadoras, uma brincadeira até carinhosa. Porque elas gostam de dar um docinho, agradar. Já chega apertando a bochecha. Meu filho, você tá tão magrinho, Pode passar à precisa vontade. engordar mais um pouquinho. Não pode passar vontade nenhuma. Nenhuma. Pode passar. O doce, ele entra como uma forma de amor, é um carinho açucarado que eu falo. E uma forma de conseguir observar se essa criança está acima do peso, porque adulto tem a questão do IMC, criança também. É o pediatra que ele vai fazer esse acompanhamento, por isso que é de extrema importância a criança sempre estar passando ali no pediatra. Eu vejo que muitas famílias, algumas vezes, acham que a criança está bem e não passam nessa consulta de rotina mesmo com o pediatra. Seja ele do postinho, do convênio, o pediatra que acompanha a criança. Porque ele vai fazer o peso, a altura, inclusive a altura, para ver se a criança está desenvolvendo de forma adequada. O peso, ver se está crescendo de forma adequada. Então, o pediatra, ele já vai sinalizar. Se essa criança ela está um pouquinho acima do peso, já está começando a ficar um pouquinho acima do peso ideal, ela entra primeiro em sobrepeso, também é o IMC, também é feito tanto
é o IMC, quanto o peso. Eles colocam numas curvas, é uma curva ali que o pediatra, o próprio profissional, ele vai explicar. Na carteira tem, né, para ver qual que tá a faixa de idade Isso. e altura e peso se está na curva. Tem isso. O importante é a gente cadernetinha. definir, como a Patrícia começou, a obesidade, porque ela não é uma impressão. Né? Porque às vezes a gente está sentindo, pensando, visualizando, tem a impressão de que está bem, de que está mal. Tem um dado que é para a gente poder trabalhar isso, né? É obeso ou não é? Perfeito, porque quanto antes a mãe perceber ali um sobrepeso, mais fácil de regredir. Perfeito. E Melina, existe uma diferença entre uma obesidade infantil, no sentido de tratamento, de consequências futuras, de uma obesidade em outras fases da vida? Por que a obesidade infantil necessariamente tem que ser algo que deve chamar a atenção? Sim, porque primeiro que a criança ela está formando os seus hábitos. Vocês falaram a questão até do paladar, vocês já falaram coisas muito importantes. A questão do paladar, a criança se acostuma com aquele excesso de açúcar ou com aquela alimentação, comer fruta, comer verduras, comer legumes, tudo ali está formando o hábito, o paladar dessa criança. E hoje em dia, a obesidade, quando eu me formei, né, foi há 18 anos atrás, eu não via, por exemplo, crianças com pressão alta. Eu trabalhei em hospital muitos anos, não via crianças com pressão alta, crianças com diabetes tipo 2. Hoje eu já vejo crianças com 5, 6 aninhos já enfrentando ali, tomando remédio para pressão. Mesmo não sendo, porque tem o caso do fator genético que pode passar para a criança, mas tirando até esse ponto do fator genético, a criança pode desenvolver por questão da obesidade mesmo? Sim, por questão de hábitos, sim. Tem a questão genética. Se essa família já percebe ali que a criança tem uma tendência para engordar, às vezes a família tem até 2 filhos, né? Um que não e percebe, observa que um já tem uma facilidade ali para ganhar peso. Então, é importante ter esse sinal de alerta. Mas aí, sobre essa questão genética, eu acho importante a gente colocar, porque às vezes o gene, contra gene não tem o que lutar. É um gene. Agora, sim, mas podemos pode ser que o que prevenir eu herdei, muitas coisas. O que eu herdei não foi um gene, o que eu herdei foi um hábito. Sim, sim, é o que é o mais comum hoje. Eu sempre gosto até de falar que a genética, na maioria das vezes, não é de estilo, né? A gente consegue ali, com bons hábitos, a gente consegue até uma criança que tem diabetes tipo 1 por causa genética, né? Que se alimenta bem, mas teve ali o diabetes, com bons hábitos a gente consegue controlar bem esse diabetes. É porque às vezes o avô tem pressão alta, o pai tem pressão alta, a criança está com pressão alta, mas o avô, o pai e a criança estão vivendo da mesma forma. Não é genético, o que herdou foi o mau hábito. Eu acho, assim, eu costumo dizer que a gente nasce com alguns chips. Tá ali instalado. Agora, se você vai ativar ele ou não, é outra questão, né? Então, você pode até vir de uma família de pessoas obesas, mas você vai protelar, você vai continuar, na verdade... Pode romper o ciclo, você pode, né? É a que a gente chama da epigenética, né? Sim, E essa mudança de hábitos podem contribuir para que você não termine daquela maneira, porque é uma doença. A obesidade é uma doença. Não é só estético, a gente veio falando isso aqui no corredor, né? Não é só estético, tá bonitinho, tá gordinho, tá comendo mais. Não é isso, é uma doença. Inclusive, é caracterizado já como uma epidemia, não é mesmo? Sim. Inclusive, até um dos dados trazidos aqui, que até 2025 pode chegar a 75 milhões de crianças com sobrepeso, o que, né, conforme os dados aqui vêm dizendo, caracteriza essa doença como uma epidemia. Agora, outro ponto que eu estava pensando aqui também, por exemplo, tem alguns adultos que não têm o sobrepeso, mas que às vezes está ali, né? A glicemia não está legal, às vezes o colesterol também não está legal. E a criança tem como saber? Às vezes a criança é uma criança que não é gordinha, também não é magrinha, mas enfim, pode ser que ela tenha também alguns desses sintomas ou sinais, alterações, né, que os adultos têm também? Sim, com certeza, com certeza. Por isso que é muito importante fazer esse acompanhamento com o pediatra, esses exames ali, a periodicidade que o pediatra pede para ser feitos os exames, tanto glicemia, colesterol também, é muito comum. Criancinhas com colesterol alto e que não estão acima do peso. Eu cuido de muitas crianças que têm
glicemia alterada, colesterol alto. E uma das queixas é essa, a mãe descobre, não imaginava. E quando elas chegam em consulta, em acompanhamento, elas falam, mas ele é tão magrinho, o que eu vou tirar? Porque ele já é tão magrinho. Mas, na verdade, é a reeducação alimentar, melhorar É o ali. refrigerante. É o docinho, depois o Não, chocolatinho. e tudo influencia, porque quando a gente vai no supermercado, a gente é tudo programado já aquilo, né? Para poder trazer o terror para os Na pais. hora da gente pagar, Na hora de tem lá, pagar né? na fila, às vezes você consegue controlar a criança rodando pelo mercado todo, né? Não, tá controlado, controlado. Na hora que você chega ali na reta final, na fila do caixa para poder pagar, pronto, de todos os lados, vem salgadinho, vem um monte de doce. E quando a gente olha para aqueles doces ali, até esse dia minha esposa estava olhando, a composição, a quantidade de ingredientes, isso e aquilo outro. Gente, é assustador, né? E os supermercados já fazem isso para poder vender. Não, mas vamos combinar, é gostoso, Não, né? é gostoso. A bomba, gordura e açúcar num Gostoso sorvete. já fazem para... Eu vi uma como. frase, Isso, você diz que me irritou muito, mas ela é real. Ele diz assim, um dia alguém já escolheu ser obeso. Hoje, você leva a criança no supermercado para comer e a obesidade está escolhendo você. Porque você tem que lutar contra ela, não é assim? Se você viver naturalmente, ou seja, só comendo o que te oferecem, você vai ter lesões. Mas aí eu queria colocar para essa questão da obesidade infantil e te fazer uma pergunta, porque a gente fala sobre, não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde. Sim. Mas essa questão de saúde, a gente não está falando só da relação que essa criança tem com o seu pâncreas. Por exemplo, eu vi um dado esses dias da ausência de proteína na infância. O quanto isso gerar um dano levado pelo resto da vida. Esse excesso de açúcar, além de uma questão de saúde no sentido do desenvolvimento do corpo físico ali, pâncreas e rins, alguma coisa, quais são as outras consequências dessa obesidade e dessa comida toda carregada de... Sim, porque a criança, ela está em fase de crescimento. Então, ela precisa de mais nutrientes ali para crescer, né? Aumentar a estatura. Então, e isso é muito comum. Você comentou do pâncreas, o pâncreas por conta do diabetes, né? Esse acúmulo de açúcar que pode levar ao diabetes. Mas, além de formar o paladar dessa criança, essa criança, quando ela tem maus hábitos, pode prejudicar também o crescimento, né? Vai prejudicar ali colesterol, doenças cardiovasculares, pode aumentar a pressão. E é um problema que ele vai se agravando com o tempo. A criança que hoje está obesa, se ela não tomar, né, se ela não tomar medidas ali, ela vai aumentando cada vez mais o peso, piorando os hábitos. Não é ela não tomar medidas, se nós, a família, perfeito, pais, muito bem dito. cuidadores, avós, não come doce tomarmos consciência de que Perfeito. depende da gente, né? Pelo menos por um período, depois vai chegar uma hora que eles vão fazer as próprias escolhas, né? Exatamente. Aí vai ficar mais difícil, cada vez mais difícil, né? É verdade, né? É uma decisão nossa, pais, avós, tios. A gente vai para o intervalo rapidinho, não sai daí não, viu? Aproveita, como o pastor Alice comentou, toma água, tá? Vai lá, beba bastante água e não pega doce. Tenta não pegar nenhum docinho agora não, tá? Eu sei que tem umas balinhas, chocolatinhos guardados aí, mas não pega agora não. Pega água e qualquer coisa, pega até uma fruta. Vai, pega uma frutinha lá, senta aí na frente depois. Maçã, né? Maçã é Maçã bom. estão sem graça. Você acha sem graça? Eu gosto de maçã. Não precisa rir, Patrícia, é só comer, maçã. Não tem graça. Gente, vamos pro intervalo, é rapidinho e a gente volta já aqui no seu Entre Família. E é isso, minha gente, estamos de volta por aqui no Entre Família, na sua tarde, véspera já de feriado, hein? Ei, coisa boa. E aí, vai passear, vai ficar em casa? Hã? Pois é, mas o importante é estar sempre ligado com a gente na TV Novo Tempo. Se vai viajar, conecta com a gente pela internet também. Estamos no YouTube, você pode assistir a TV Novo Tempo em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, tá bom? Falar nisso, deixa eu aproveitar e mandar um beijo para a dona Luci, que eu sei que está acompanhando a gente agora, né, dona Luci? Ela e o filho, Ih, me fugiu o nome do filho dela agora. Mas está ela e o filho, Angelino, lembrei. Está ela e o filho sempre acompanhando a gente todas as tardes aí. Angelino, dona Luci, abraço para vocês, viu? Obrigado aí pela companhia aqui na TV Novo Tempo. E, Paty, assunto de hoje é para as avós também, é para os pais. Não, eu vou ter uma conversa de mãe para mãe aqui. Eu vou mudar de ambiente, vou aproveitar, me colocaram para andar porque eu reclamei. Vamos explorar é bom andar um pouquinho, já que não fez a caminhada do dia. Pior que eu estou uns dias aí sem fazer exercício, nem posso falar muito sobre isso. Então agora a gente vai conversar aqui, vai trazer para esse momento aqui uma mãe, a Raquel, que é mãe do Pedro, que eu tenho informação aqui que ele tem 10 anos
E olha que legal, olha só que legal. Ela era uma mãe que dava fruta, suco, coisas saudáveis para o filho, mas começou a perceber que o filho estava um pouquinho diferente. Ele gostava de suco fresco, de frutas, e aí ele foi percebendo. Ah, eu tenho uma informação aqui que ele também gostava de salgadinho lá em casa, eles gostam do salgadinho também. Lanchinho da escola, aquele que você olha lá e fala assim, ai, do meu filho vou botar um pouquinho mais, porque ele divide com um coleguinha, qual é o problema, né? É só um salgadinho, né? Aqueles assim que vem frito. Não, agora eles vêm escrito assim, assado, mas é o tanto de química que tem ali. Tô de olho, tô de olho. Vamos trazer a Raquel aqui. Tudo bem, Raquel? Como você está? Bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Estamos bem. Raquel, conta um Boa pouquinho conta pra gente como que você percebeu, na sua cabeça você estava fazendo tudo certinho com seu filho, com o Pedro, é isso mesmo? Isso mesmo, até porque, como foi dito aí, ele gostava muito de frutas, sucos, né? Eu tentava colocar sempre o lanchinho escolar mais saudável dentro do que eu achava, né? E aí, então, ele engordando e a pediatra pediu exames e foi verificado nos exames dele que tinha alteração. E ele comia muitas vezes durante o dia? Porque assim, a gente costuma falar aqui, e a Rede Novo Tempo fala bastante, a gente tem um Vida e Saúde, sobre essa coisa de não comer a cada 2, 3 horas, né? A gente tem as 3 principais refeições, café, almoço e janta, e aí nesses intervalos, ele comia muito, Raquel? Ou que se fosse a frutinha, o biscoitinho? E nem posso falar, porque está acontecendo uma coisa parecida assim lá em casa. Sim, sim. Acabava que eu deixava ele beliscar as frutas durante o dia, porque já que é saudável, então a gente acha que pode, né? Eu vou te mandar. Sim, ele bebia suco várias vezes ao dia, comia fruta várias vezes ao dia. A hora que ele queria, eu deixava ele pegar uma fruta. Ele Sim. nunca ligou assim para biscoito, né? Para esses salgadinhos que a gente compra, mas ele gostava muito de uma fruta e de suco. E gosta até Ah, hoje. tá. Então vamos corrigir aqui a informação, principalmente porque ela falou biscoito, né? Eu sou carioca, biscoito, já me Biscoito conectei. bolacha. É bolacha. Não é bolacha, mas ele gostava de frutas e frutas também engordam, né, Raquel? Quando que você percebeu assim, ah, talvez seja por aí? Você começou a ver conteúdos na internet, foi isso? Olha, eu vou contar como foi de verdade, assim, o Tá. que aconteceu. Veio para mim o exame e a pediatra falou: precisa procurar uma nutricionista. Eu já havia procurado nutricionistas, só que, assim, por ser criança, a gente acaba não chegando a lugar nenhum. E vendo o conteúdo na internet, eu estava para viajar, sair do país, e eu falei: eu preciso de uma ajuda. E aí, no conteúdo da internet, apareceu para mim a nutricionista, a Melina. E eu falei assim: é aí que eu vou. Comecei a pesquisar sobre ela para ver se ela realmente era uma nutricionista, né? Eu estava longe, no Rio de Janeiro, e ela em São Paulo. E eu verifiquei que realmente era e resolvi entrar nesse plano alimentar que ela faz com as crianças, nessa maratoninha. E hoje a gente está aqui, chegamos muito longe com esses resultados. E aí eu tô sabendo aqui, a produção me passou, que não só o Pedro perdeu peso, mas a família toda, foi isso? Foi isso sim. Eu perdi peso, meu esposo perdeu peso. Perdemos não, eliminamos, né? Isso, Porque boa. assim, a gente não quer achar ele, não. Sim, todo mundo aqui em casa entrou nessa reeducação alimentar e tivemos assim esses resultados maravilhosos. Então vamos lá. Geralmente a gente critica, né? A mãe é a primeira a ser criticada o tempo todo. Ah, mas porque a culpa é sua, a culpa é sua. Mas você acha que é mais do que isso, né? Você vê, seu esposo comprou a ideia, você está falando numa linguagem diferente, perdemos, não, eliminamos. Então, assim, foi toda uma mudança na cabeça e na atitude de uma família, né? Isso mesmo, porque o que a gente aprende também é que nós temos que estar englobados com a criança. Não adianta eu comer errado e querer que meu filho coma certo. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a comer certo junto com ele. E aí nós vimos esse resultado maravilhoso, continuamos
comendo coisas gostosas, mas coisas certas. Foi mais difícil do que você imaginava? Vamos pensar, a gente está falando de uma criança, tem um convívio com os colegas, tem a escola, né? Você acha que foi mais difícil do que se imaginava? Foi mais fácil? Vamos ajudar aí o pessoal de casa, vamos estimular aí essa mudança em casa. Então, quando eu comecei, o medo era esse, de ser muito difícil. Mas o que eu vi é que não é tão difícil, não. Apenas é uma questão de troca, né? Porque assim, a gente acha que a gente vai parar de comer coisas gostosas. E, na verdade, a gente continua comendo essas coisas gostosas, mas de uma forma nova, né? A gente prepara e aprende a montar de uma forma nova. Então, é difícil se você não quiser realmente mudança. Senão, não é difícil. Sim, é uma dedicação, né? Vocês se dedicaram. Obrigada por isso. Ó, só passando a informação aqui, o Pedro e a família toda perdeu 29 quilos, eliminou 29 quilos. Muito bem, parabéns. Obrigada pela sua participação, pelo seu incentivo. Obrigada, viu, Raquel? Obrigada. Tchau. O máximo, né? E deixa eu confessar aqui que eu fiquei curioso agora para saber qual que é esse plano, né? Como é que faz? Essa maratoninha, né? Era isso que ela falou? Foi essa isso? maratona, Não, é lindo. Nossa, incrível, a Raquel, que tá emocionada, porque é uma família, assim, que faz parte, assim, da minha carreira. Eu vibro também com tudo isso. Eles entraram, quando eles começaram o acompanhamento, chama Maratoninha do Peso Ideal. Então, eles começaram, o primeiro passo é exatamente esse, é transformar ali o ambiente familiar. Então, você viu a família envolvida. Quando eu criei, eu pensei na criança, de transformar ali o ambiente. E aí, quando veio a notícia, né, as famílias começaram a mudar, as famílias tiveram esse ganho. E no começo, o medo do Pedro, eu lembro, que era de ficar sem comer hambúrguer. Criança, né? Então... Hambúrguer, batata frita, Como ele se está na lista, não né? pudesse mais comer aquilo que a gente... Como se não pudesse. Ele falou, mas eu vou comer coisa gostosa. Eu lembro até hoje que ela... Mas eu vou comer coisa gostosa? Eu vou ficar sem comer hambúrguer? Vou ficar sem comer minha batatinha? E não, pelo contrário, ele come o hambúrguer. Então, assim, eu ensino a fazer troquinhas ali, como a Raquel falou, trocar por alimentos que a criança gosta, mas tanto de montar essa combinação alimentar, colocar ali a proteína, que é importante, colocar os nutrientes de uma forma que a criança gosta. Então, por exemplo, o hambúrguer, em vez de ser aquele hambúrguer do mercado, cheio de açúcar, que vocês comentaram, aqueles monte de ingredientes, a gente trocou por um hambúrguer ali que pode ser um hambúrguer caseiro ou uma boa opção de hambúrguer industrializado, que tem também. Hoje nós também temos boas opções. Eu tenho uma dificuldade, né? Agora, eu tenho uma prima, né? Uma prima. Eu percebo assim, o meu mais novo, toda vez que ele liga a televisão, ele quer comer alguma coisa. Então, ele criou um hábito de, agora eu tô lá, acabei de brincar, é o meu momento de assistir televisão. Ele vai lá e pega. Ele tem meia hora, 1 hora, mas se ele sair, se ele tem a 1 hora dele, se ele saiu e voltou de novo, ele vai lá no armário, quer pegar alguma coisa. Ele associou. Ele associou. Então, assim, na hora da refeição, almoço e janta, não. Nossa, Eu não deixo ótimo. levar a tablet, eu não deixo... Não, criança come. Vamos comer, vamos conversar. Aí eu consigo. Mas durante o dia, que eu não tô no trabalho e que tem outros cuidadores, o acesso de abrir o armário e pegar um biscoito, né? Às vezes não tão saudável, né? É o biscoito. Vou te mostrar que está escrito lá. E é uma coisa extremamente perigosa, essa associação que existe entre brinquedo e comida. O maior vendedor de brinquedos do mundo, por muito tempo, foi uma rede de hambúrgueres, que não são saudáveis. Eu lembro de uma vez eu estava num restaurante junto com as minhas filhas e a minha esposa, e passou alguém com aquele monte de coisinha brilhando, pulando, virando, amarradão com uma coisa, com uma tonelada, né? Uma bomba de açúcar embaixo. E foi quando a gente teve essa primeira discussão, né? De associar uma coisa com a outra. Tanto é que isso é muito importante, né? Porque você está falando de um gatilho, né? É importante você que está em casa pensar a diferença do que é saboroso do que é estimulante, né? Isso é muito importante. Sim. Verdade. Bom, temos interações, pessoal que já participa com a gente aí, mandando as mensagens pelo nosso WhatsApp. Obrigado aí, viu? Que a gente consegue ler lá melhor. Isso.
Pode puxar aí que ajustou, né? Já ia dizer que se fosse pelo outro ali, minha vista, né, pastor? Não. A letra já... Suelen Guerreiro, ela que é de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Legal, boa tarde, Suelen. Obrigado aí pela companhia, tá? Ela fala assim, meu maior desafio na alimentação do Heitor, de 3 aninhos, é a teimosia dele. Ai, ai, ai. São poucos os legumes e verduras que ele come. Frutas também, ela diz, né? Ele é bem seletivo. Goiaba, banana, morango, são só esses que ele aceita comer. E nada mais, né? Parece que quando a criança é muito pequenininha, ela aceita tudo. Aí, de repente, nessa faixa dos 3 anos, ele já escolheu. Não vou aceitar, não vou experimentar todos os sabores. Eu gosto da banana, do morango. Tá tudo Muito bem. comum, muito comum, 2 aninhos. A criança não precisa gostar de tudo. O que é preocupante? Quando a criança começa a excluir grupos alimentares, começa a tirar ali do pratinho, começa a tirar toda a fonte que tem proteína, começa a tirar verduras, não come mais nenhuma, que é muito comum, né? As crianças começarem a tirar ali verduras e legumes do pratinho, não come nenhum, coloca no pratinho. E é muito comum com as criancinhas que começam a aumentar o peso. Começa devagarzinho a ir excluindo. E aí, nesse pratinho, quando vai ver, só tem ali o carboidrato, né? Aquela criança que gosta de comer o macarrão puro. Então, eu aconselho ficar bem atento. Então, no caso, né, ela comentou as frutinhas que gosta. Que bom, né? Não tem bastante ali. Que bom, estimular. Sempre está estimulando esse consumo, não deixar perder esse hábito da fruta. E qual o melhor momento? Qual a melhor abordagem nesse caso, quando a criança começa a tirar? Como é que a gente faz? Sim, a primeira abordagem, a criança que está com esse paladar muito viciado por açúcar, acostumada, come muito doce e não gosta de nenhuma fruta, é porque quando ela come a fruta, ela acha a fruta sem graça, é diferente. E a gente comparar uma bala, né, ainda mais que a gente comentou, aquele alimento que ele já tem o personagem ali, e a fruta, né, torna-se muito menos interessante na cabecinha da criança. Saudade do Popeye. Eu Fazia comer espinafre, eu sou da época do Os Popeye super-heróis de também. hoje estão estimulando a comer outra coisa. Eu também sou da época do Popeye. Quando eu falo para as crianças que eu cuido do Popeye, nenhuma conhece ainda, eles, né? Outra geração. Mas o que eu acredito? O que eu aconselho? Eu oriento ali e dá muito certo. As crianças, aos pouquinhos, a gente diminuindo essa quantidade de açúcar aos poucos. Então, se hoje, por exemplo, aquela criança que toma um suco de fruta e precisa pôr o açúcar, mesmo se é um suco de laranja, um suco de uma fruta doce, então se a criança coloca ali 2 colheres de sopa de açúcar, é bastante, né? Mas tem. Então eu aconselho, diminui para 1. Depois que se acostumou, diminui para meia até tirar devagarzinho. Isso é rápido. 1 semaninha ali, a gente já consegue ir diminuindo essa quantidade de açúcar e é muito rápido que a gente consegue moldar de novo esse paladar dessa criança. Legal. Uma coisa até que a gente começou a fazer lá em casa, às vezes que a gente fazia, né? Tinha algumas coisas que ele comia, a gente fala, filho, mas isso aqui você comia, por que você não quer comer mais? Enfim, e às vezes não volta. Mas uma coisa que a gente sacou bastante, por exemplo, ele ama farofa. Meu filho ama farofa. O que a gente faz? A gente coloca couve picadinho na farofa e aí ele come que se acaba, né? Couve com farofa, a gente coloca cenoura ralada e outros legumes ali também. E no macarrão, às vezes, que ele gosta também desse macarrão purinho, né? Tem essa também. Aí a gente coloca o espinafre, né? Faz o macarrão com espinafre e tal, e aí ele come. Tem alguns jeitos que ele come, né? E tem outros, a gente já percebeu que só, por exemplo, a couve, ele não come pura. O espinafre também não come puro, mas quando a gente faz essa misturinha cenoura, né? Quando a gente faz essa misturinha, ele come. E às vezes no feijão também, colocar beterraba, essas coisas. Isso. É interessante também? Nossa, isso é excelente, excelente. Aí a criança começa se acostumando de novo com o sabor e vai gostando. Porque o mesmo alimento, ele dá para ser preparado de várias formas. Talvez de um jeito não gosta, mas de outro, com certeza. Isso é excelente. Até suco. Tem um suquinho que eu gosto de colocar ali para as crianças, que as crianças, até quem não come verduras e legumes, gosta, que é um suquinho que eu falo que é suquinho do Hulk, dá até para usar um pouquinho lúdico. Que aí vai maracujá, couve, limão. Fica uma delícia, fica azedinho. Aí pode adoçar com um pouquinho de açúcar, né? Porque fica azedinho. Legal. E as crianças adoram. O mais difícil para mim é manter, né? Você faz uma semana dá tudo certo, na outra não dá. Mas o que a gente precisa manter, o que é, Abinão? É o tempo que corre contra a gente, né? Vamos para o intervalo então, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta trazendo aqui uma psicóloga. Ela vai falar para a gente também sobre a questão emocional e alimentação, né? Talvez está acontecendo aí na sua casa. Vamos tirar essas dúvidas daqui a pouquinho depois do intervalo.
Estamos de volta? E estamos. Já tem essa é a terceira vez que você vai ser questionado. Já bebeu água? Beba água. O abdominal falou para você beber água. Beba. E a gente fica aqui, ó, se colocando em novas nomenclaturas e aí já era, já virou abdominal. Beba água, isso é muito importante. E faça abdominal também, viu? Faça Faz abdominal, bem. porque você vai beber mais água ainda. Sim. Isso é muito Vamos importante. combater a obesidade fazendo o quê, pastor? Aqui, Abdominal, ó, aqui, ó. abdominal, isso é muito importante. Se você assiste o Entre Família, isso vai ser lembrado para você todos os dias. Só de olhar para a cara, você já lembra assim. Exercício físico e água. E a gente está aqui num momento muito importante, porque a gente vai ter uma interação agora que vai trazer muito benefício para você, porque a gente precisa falar desse assunto muito, muito sério, que são as relações emocionais que as crianças têm com como elas tratam a alimentação. Por que está comendo isso? De que forma? E aí a gente tem agora a nossa convidada, Fran Lacerda, Fran Kislene, que está aqui, olha. Seja muito bem-vinda. Obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho. Que bom. E a gente tem algumas perguntas para te fazer, para a gente aí também comunicar com o pessoal que está lá em casa. E a primeira é assim, como que os pais podem trabalhar para criar um ambiente de forma que haja vou dizer assim, uma saúde integral, um ambiente saudável que proporcione ali escolhas equilibradas também, no que diz respeito à alimentação? Então, é muito importante nós entendermos a participação dos pais nesse momento aí de introdução da alimentação, porque a introdução da alimentação, ela vai desde a primeira infância, né, até a segunda infância. Então, o que acontece? É incorporar estratégias, e essas estratégias preciso que os pais tenham um bom relacionamento com os filhos, porque como que gera esse relacionamento? Através desse relacionamento, dessas estratégias, os pais irão conseguir fazer com que a criança sinta prazer em estar na mesa e observar o que os pais estão se alimentando, né? A família em geral, porque não é só os pais, às vezes tem outros cuidadores. Então, esses cuidadores têm a responsabilidade também de entrar nessa estratégia, porque as crianças, elas vão pela observação. Então, o cuidado parte realmente da família num todo. Agora, até trabalhar essa questão da obesidade nas crianças, né, de uma forma construtiva e também de uma forma sensível, é algo que a gente tem que trabalhar bastante em casa, né, Fran? Sim, sim, ter um cuidado em relação ao sono, ao repouso da criança, porque quando a criança ela não dorme bem, ela tende, né, a desencadear necessidades essas que vêm através da alimentação, porque a alimentação causa um bem-estar na gente. Então, a criança está agitada, está nervosa, e aí ela acaba desenvolvendo o quê? Uma necessidade de apetite exagerado. Então, o sono é muito importante. As crianças precisam, principalmente na primeira infância, elas precisam de até 12 horas ou mais de sono com qualidade. Então, veja só a importância de se ter um sono com qualidade. E isso aí entra uma rotina familiar, estabelecer esse padrão de rotina, horários de dormir, horários para se alimentar, o que vai se alimentar, e isso é muito importante. Até na questão, eu fico pensando também que a Paty bem colocou aqui, né, da televisão. Às vezes comer frente à televisão pode também gerar um pouco mais de ansiedade e até mesmo o uso das telas, né? Você falou sobre esse ponto, né, Fran? Sobre a questão de ir dormir tarde. Às vezes muitas crianças ficam expostas muito tempo às telas, né, a videogames e tudo mais. Isso gera ansiedade, faz com que ela vai dormir mais tarde e acarreta também problemas na ansiedade e compulsão alimentar também, é isso? Pode acontecer? Exatamente, porque assim, com a exposição à tela, principalmente assim, o uso demasiado dela vai fazer o quê? Vai acionar alguns hormônios, que esses hormônios, eles são responsáveis por equilibrar a vontade de comer. Então, imagina só, você recebe uma grande quantidade, principalmente no cérebro infantil, que ele está no nível, né, da aprendizagem, ele recebe uma grande informação, com isso o cérebro faz o quê? Atinge hormônios,
faz o ligamento de hormônios esses que deveriam ser usados para o equilíbrio da alimentação. Então, o cuidado com as crianças nessa faixa etária leva a um adulto com qualidade de vida e também corresponde como esse adulto vai ser. Será um adulto com problema de obesidade? Outra coisa muito importante, a obesidade não é um problema psiquiátrico. Entretanto, ela desenvolve questões que entram na psiquiatria e precisamos trabalhar muito com isso, porque tem muitas crianças já atingindo, né, a idade aí de 12, 13, 17 anos, desenvolvendo um padrão de compulsão alimentar desencadeada pelo quê? Pelo uso de tela. Tudo ligado, né? Nós somos seres completos, né? E se a gente deixa um lado, né, tiver muito para um lado do que para o outro, acaba prejudicando, né? Muito obrigada, Fran. Seu Instagram vai aparecer aqui na tela, Franquislene Lacerda, para quem quiser conversar com você sobre esse assunto. Muito obrigada, viu, Fran? Eu que agradeço. E deixo o seguinte recado. Uma família que cuida logo no início será uma família que terá sucesso no final. Então, vale a pena compartilhar momentos especiais. Esses momentos especiais podem ser através da alimentação. Legal, muito bom, Dica. muito bom. Fechou Olha, com eu uma tô frase de ouro. tô adorando tudo isso, mas eu me lembro que a mãe que falou aqui, mas eu ofereço outra coisa e faz birra, né? Grita, chora. A gente acompanha, né? Eu gosto desses realities que tem família, né? Que eu me vejo ali, né? A gente se reconhece ali, né? Então você faz tudo bonitinho. Tem a salada, tem a proteína, tá tudo bonitinho. O pai come mais ou menos, a mãe tá tentando ali fazer equilibrado para perder os quilinhos. Aí um filho fala, isso aí eu não vou comer. Aí começa a gritar, começa a jogar comida, começa a ter... Vira um estresse no momento da comida. E olha o que você está dizendo. Vamos comer. É dia de comer. É hora da família. Estou fazendo tudo certo. Estava no horário certo. Como é que a gente faz para também não ser um negócio tão opressor? Pois é, e até sabe o que eu já fiz? Não sei, talvez esteja errado nisso que eu fiz. Vou até trazer, porque... Então vamos falar, eu né? adoro quando os pais, as mães, né, já entram na vida real. A gente vai falando, a gente vai soltando, que agora não tem mais tio, primo, né? Fulano, agora é a gente mesmo. Não é nem mais o primo agora. Agora, porque é o seguinte, até o que já falei com meu filho em alguns casos, né? Comer salada, isso e aquilo, até a comida, de deixar ficar sobrando no prato, come só um pouquinho, deixa... Aí de mostrar, falar para ele, tem crianças que não têm, queria estar comendo agora, exato, isso que você está comendo. Mas infelizmente, sermão, Abinão. É a realidade. Mas a gente não pode dar sermão. Não, aí eu já mostrei o que eu fiz. Uma vez eu peguei até, vi na TV um documentário de alguns países extremamente pobres, pobreza grande, mostrei para ele, né, para ver, terrorista. Pois é. Falei, essa é a realidade em muitos países, né? Em muitos países, não, até que no Brasil também, em muitos lugares, infelizmente é a realidade. Aí falo para ele, você não está querendo comer, cara, a comida que a gente prepara com todo o carinho, a mãe ou o pai, enfim, às vezes ele ajuda a preparar também, mas não quer comer, e, enfim, a gente está colocando terrorismo. E é uma questão cultural muito forte, e que a gente, isso passa despercebido pela gente, porque também exige uma elaboração. Quando você olha, por exemplo, em outros momentos da história, a vida estava na comida. No nosso momento da história, a vida está em ter dinheiro. E é fácil que a gente pense isso. Se eu, por exemplo, vou viajar e não tenho nada, mas na minha carteira tem um cartão de crédito, eu vou me virar. Exato. Então, a gente coloca a nossa segurança, porque tudo está organizado para que o dinheiro resolva os problemas. Aí a gente chega para os nossos filhos e fala da importância da comida. Mas ele está entendendo que a importância da sobrevivência não está em comer. Está em ter uma boa profissão e ter um dinheiro. Sim. E ele não consegue associar diretamente. Por exemplo, na antiguidade, até agora, em povos orientais, quando eu chamo alguém para comer comigo, eu estou dizendo para ele que eu estou compartilhando a minha vida com ele. Então, aquilo que está me mantendo vivo, eu estou entregando para você. Então, a força da alimentação é muito forte numa cultura. Você olha Jesus come o tempo todo. E quando Jesus está comendo com alguém, alguém fala assim, ele está associado com essas pessoas, está compartilhando a vida. Hoje, quando eu digo que alguém é importante, eu estou compartilhando meu dinheiro com ela. Sim. Então, eu estou dando importância para ela nessa questão muito importante. Então, tem que se criar uma ideia de que alimento é importante e que a vida do ser humano está mesmo quando você come. É muito, muito importante disso, né? E a gente consegue concentrar e conservar isso na vida dos nossos filhos, né? Verdade. Agora ajuda a gente, por favor, nesse ponto, né? Como que a gente faz? Sim.
Eu sempre falo que a alimentação, ela vai nutrir, né? Mas ela também acolhe, ela também educa ali quando é uma criança. Então, a criança, primeiro ponto, né? Que eu percebo muito, a questão, o Pedro até foi um caso, e é muito comum, a criança beliscar o tempo todo. Então, quando chega nas principais refeições, essa criança já está sem fome. Então, e a gente sem fome, quando a gente não tem fome, qualquer alimento ali não vai ser tão atrativo. Eu falo, a fome é o melhor tempero. Então, isso é um ponto. Deixar a criança ali, evitar de ficar beliscando. Muitas vezes a criança belisca a tarde inteira, chega no jantar e ela quer escolher ali o que ela vai comer. Orientar a criança, conscientizar a criança, a função ali dos alimentos, explicar para a criança o porquê de cada alimento, para conscientizar a criança saber. Criança adora aprender, ainda mais nessa idade. As criancinhas maiorzinhas, a partir dos 4, 3 aninhos, eles adoram aprender. Então, eles vão entender, eles vão ir aos pouquinhos. Aquele alimento que a criança não gostou, dá até para tentar fazer de uma forma, prestar atenção naquela textura preferida. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também com os maiorzinhos, vocês podem orientar a criança o que é importante ter no pratinho, as cores, e ensinar a própria criança a desenvolver autonomia. A criança montar o pratinho. Eles adoram, porque é diferente. Quando alguém monta o nosso pratinho, sempre vai ter, né? Igual prato feito. Eles nunca vão saber o quanto a gente tem fome, sempre vai ser. E é a mesma coisa para a criança. Algumas vezes vocês podem colocar ali a quantidade. Quando é uma criança maiorzinha, igual a Patrícia, eu sei que tem filhos maiorzinhos. Então Duas faixas, né? Já dá para eles irem ali colocando devagarzinho e mostrar a foto de como é um pratinho, o que tem que ter naquele pratinho. Tem o desenho, tem a foto, tem várias coisas. Agora, sendo pontual, é interessante que a gente vá direto para isso também, agindo praticamente, pontualmente, como que a gente vai, e eu acho que é interessante que a gente traga isso para a tela também, os pontos de prevenção, de ações, assim, eu queria que você comentasse nisso aqui. Como que a gente vai prevenir, de fato, usando a obesidade infantil? Pode jogar na tela a primeira? Menos telas, mais movimento. Já falamos sobre isso aqui, né, da tela, e agora a gente vai acrescentar um elemento a mais, que seria o movimento, né? Sim, movimento, algo que a criança se identifique. Então, uma brincadeira, e é muito importante colocar isso na rotina. O que muitas vezes não persiste é porque naquela correria do dia a dia, né, mãe trabalhando, todo mundo, muitas vezes é difícil levar a criança, buscar, de praticar alguma atividade física, mas colocar ali na rotina da criança. Pode ser até, a criança pode dançar, colocar uma musiquinha, a criança pequena adora. Pode ser alguma brincadeira que a criança consiga. No caso é bola. É a bola, até correr. no apartamento. É entender que uma tela é anti-infantil. Exato. Crianças desenham, elas imaginam, não tem ninguém imaginando por elas. Isso. E elas brincam, né? Gostam de correr. O brincar, Gostam de correr, brincar, interagir, trabalhar se a arrebentar, criatividade chutar a da bola, criança. arrebentar com o dedo. Brigar com o irmão. Andar de... Mais. Vamos Também, né? Vamos lá, tem Pular mais. no sofá. Mais interação chegando. Exemplo familiar. Aí chegamos no coração olha do só, sistema. Olha Chegamos esse pai com uma no melancia, elo dourado da uma corrente. jaca, essa Pois mãe, eu né? até puxo esse ponto, porque lá em casa eu amo comer salada. Eu amo comer salada, gosto mais do arroz, eu prefiro o integral, então puxo mais para essa área. A minha esposa, ela não cresceu comendo salada, ela aprendeu até comigo, né, comer mais salada e tal. Então é uma coisa que a gente busca mais em casa. Agora, Fala para ela que lá em Nova York tem uns bols de salada enormes assim. Falei em Nova York, pastor. Só puxa para ela poder me puxar mais para lá, né? Mas então, a gente até tenta em casa. Eu como bastante salada, até falo para ele, filho, ó, o prato do pai, e o seu, tá aí muito branco esse prato, vamos colocar uma cor. E aí, o que fazer, Resiste. né? Quando resiste. Começar devagarzinho, sempre começar devagarzinho para a criança se acostumando com esse sabor. É muito importante ter na rotina da criança, almoço e jantar, ter ali, nem que esteja um pouquinho, mas sempre ter igual a frutinha. Hoje em dia eu sinto tanta falta de fruta nas lancheiras, é a fruta preferida da criança. Colocar ali nos lanchinhos, café da manhã, lanchinho da tarde. E lembrar das acostumar. cores, né? Que você falou das cores, é bem interessante. É bem didático, né? Quantas cores você tem no seu prato? Ah, precisa ter 5. Só tô vendo 2, né? Um lá em casa gosta do vermelho, A criança o outro começa do a verde, observar só. quando não tem as cores. Não consigo misturar o vermelho para um. mais fácil pra É ela, mais né? fácil para ela. É exatamente isso. Essa linguagem da criança é ótimo, porque a criança já bate o olho e já vê, opa,
Aqui só tem uma cor, fica mais Às fácil. vezes eu faço assim, tá com fome, bebe água. É falta de água, sabia que a água... Ajuda, né? Vamos assistir mais um. E é mesmo. Bebe água. Depois eu conto a lição de moral que o Bruno me deu por causa da água. Ué, mamãe, pode ou não pode? Estímulo da Agora, expressão emocional. E eu pensei muito nisso quando a psicóloga estava falando. Eu ansioso Olha. como? Por que as crianças, quando estão ansiosas, não podem também? Às vezes eu Isso é falo, muito interessante, né? Eu notar, por exemplo, um bruxismo, o roer unha, são expressões de ansiedade. Sim, E às sim. vezes a criança não está com bruxismo, não está roendo unha, mas está comendo. Tá comendo. É uma forma Ou seja, ali. se não resolver essa Sim. ansiedade... Sim, primeiro ponto é a questão emocional. Então, aquele horário, que é normalmente à tarde, né? As crianças, o pico ali da ansiedade, que a criança está ociosa, a mãe, o pai está trabalhando, a criança está em casa, muitas vezes está com a vovó, né? Vocês falaram da vovó. Então, a criança está ali nas telas, está assistindo ali, está no videogame, está nas telas, é a hora que quer comer. Então, é legal, nesse horário, colocar a criança para fazer alguma atividade até que ela vá extravasar um pouquinho. Vai pintar, se conseguir encaixar uma atividade física, ótimo também. Se não, fazer alguma atividade relaxante. Até colocar uma música relaxante. A música, ela também modula a nossa saúde mental. Nosso emocional e Nosso a emocional. quantidade de coisa que a gente está comendo sem precisar, né? Menos estresse. Não uma bolinha dessa daí. Aquela que você vai assim apertando. As crianças andam muito É. ansiosas. A criança também passa por estresse. Sim. Seja por conta da escola, seja por conta de uma prova, né? A criança Seja por também... conta da gente. É. Também. E As quanto emoções mais que acaba, ansiosos né? nós estamos, Que mais acaba passando acelerados, um pouco, né, a nossa né? ansiedade Transfere pra para a elas. criança. O clima isso da mesmo. casa é o clima dos pais. Isso Como mesmo. disse a Raquel, né? O que comia a família era o que comia o filho, e aí você começa a perceber, nossa, mas não estava tão errado, mas também não estava correto, né? Não precisa Sim. esperar chegar nesse momento que é uma doença, a obesidade, a gente está falando sobre isso hoje, não precisa esperar, né? A gente já pode mudar agora, tá tudo bem, os filhos estão ok com peso, saúde, sangue, tá tudo certo. E agora? Vamos melhorar aí o que a gente tem em casa, né, amiga? Sim, observar os sinais. E a Raquel trouxe, porque ela já não deixava, ela já tinha transformado a casa dela com frutas. Então, se a criança está comendo, mesmo que seja frutas, comendo o tempo todo, bebendo suco o tempo todo, é água para tomar durante o dia, nem que tome o suquinho ali nas refeições, uma quantidade menor, mas prestar muita atenção nesses sinais. Tá certo, então. Pois bem, gente, assunto bom de hoje, a gente conversando por aqui. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para as avós, viu? Que a gente falou aqui das avós que dão doce. Minha avó sempre tinha uma balinha no guarda-roupa lá, né? Para poder dar pra gente também. Beijo, vó Ana, te amo, viu? E para todas as avós, sei que elas querem com todo carinho, né? Cuidar dos netos, mas vamos tentar dar uma seguradinha nos docinhos aí também. Vamos para o intervalo rápido? É rapidinho, já já a gente volta por aqui no seu Entre Família, trazendo mais interações, mais participações suas também. Estamos de volta e que bom estar na sua companhia e poder ser útil para a sua vida. Sabe uma coisa muito importante que vai fazer uma diferença enorme na sua vida e na vida desses que são o alvo dessa nossa conversa hoje, que são as crianças? Uma educação de qualidade, mas também a maneira como eles alimentam a mente e a partir da mente eles vão pensar o mundo. Sabe, de tudo que a gente está falando aqui, a nossa relação corpo, saúde, tudo tem a ver com a ideia que nós temos de onde viemos, para onde vamos e se temos um Criador. Isso, essa associação. Olha isso aqui, ó, é disso que eu estou falando. Esse lançamento aqui da Novo Tempo, a revista Superlupa, ela veio trazendo e traz para a gente, sim, um enorme, mas um fantástico instrumento para poder colocar diante dos nossos filhos, netos, sobrinhos, as crianças que estão perto da gente, para que eles possam aprender de uma forma legal. Você que está vendo, ó, os desenhos são legais e o texto é tudo história em quadrinhos, está vendo? A maneira como eles vão cientificamente saber como as coisas começam e como eles podem se colocar nesse mundo de uma maneira inteligente, sábia e relevante. Eu poderia falar mais para você, mas o que eu tenho para falar para você agora também é importante. Essa revista foi preparada para você e para que você receba e entregue para os seus filhos. Olha, liga para a gente.
operadora 12 982444449. Apareceu para você aqui nosso telefone fixo também, 12 21 27 3121. Você escolhe a forma de falar com a gente. Falando com a gente é preencher um cadastro e a revista chega para você de graça. Olha só que oportunidade, de graça mesmo, você não vai ter nenhum esforço. O que você vai fazer é pegar o telefone e ligar. Simples assim. E já planeja o momento que você vai sentar na sala com seu filho, com a sua filha, com o seu neto e se divertir e aprender junto com ele para momentos muito bons, viu? Faça isso e faça isso o mais rápido possível. Espere que a revista chegue para você de graça com oferecimento dos nossos queridos anjos da esperança. E a gente continua com aqui, Patrícia. Patrícia. Falando de comida. Para 3 tigres tristes. Aí, ó. Pra Patrícia Quero ouvir comer. falando carioquês, com os... 3 pratos de trigo para Carioquês, 3 eu tigres. amo o Rio. Tigres. Eu amo o Rio, mas segundo a música, além do Rio, existe um lugar para mim. Boa. Ai, vamos Bora lá, à então. interação, então, Não me esqueci de conversando ti. com vocês aí de casa. Vamos lá, a Graziele da Inglaterra, tá longe ouvindo a gente, que legal. Olá, pessoal, tenho um filho de 9 anos e para minha alegria, ele odeia refrigerante, mas ama um suco na comida, durante a comida. Como faço para ajudar a retirar esse vício de suco nas refeições, Melina? Nas refeições. Então, começar primeiro reduzindo o volume, né? Devagarzinho, se a criança toma ali. Normalmente as famílias colocam aquela jarra. Normalmente, quando eu pergunto quanto põe de açúcar, não sabe, porque coloca um monte de açúcar na jarra. Então, reduzir, em vez de ser a jarra ali para a família, cada família com um copinho, colocar ali 150 ml e aos pouquinhos. Em alguns momentos dá para tirar esse suquinho. Muitas vezes a criança nem percebe ali. Se a Sabe família uma coisa inteira que não também tá. às vezes eu notei é que a gente bebe suco na refeição porque não bebeu nenhum líquido antes, né? Também. Acho que é compensar a desidratação. Perfeito, muito comum, muito comum. E uma coisa também em criança que eu percebo muito, a criança não mastiga direito, quando ela bebe o suco, ela coloca o alimento na boca, então prestar atenção nisso também. E reduzir o sal, reduz a necessidade de beber alguma coisa. Isso mesmo também. Não, sal lá em casa não tem muito, não. Sal. Boa também. Sal é tranquilo. E a Tem próxima? mais, produção? Temos mais alguma? Tem mais? Hoje estamos Uma acabando. travadinha. Porque se você não mandar, a Patrícia vai mandar não também. vou mandar, não vou mandar. Tô guardando o tempo. Ó, enquanto vai aparecer nessa mais uma, eu tava lembrando aqui, Olha ó, só, época... afinal hoje tá que tá, hein? Não, eu tava lembrando da época da escola, né? Que antigamente, na escola, era de tudo, né? Na cantina da escola, né? Era coxinha, era salgadinho, era bala, era refrigerante, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, as escolas, elas tentam trazer um pouco mais de influência para esse lado aí de não trazer tantos doces e em casa a gente costuma dizer, né, são besteirinhas, né, as besteirinhas ali, as porcariazinhas, como a Tati colocou no ponto aqui. Lá em casa a gente chama de veneninho. Veneninho? Eu falo guloseimas, cada um tem um nome. É gostoso, gente. Só tem que mas é o ser na veneninho. medida. As escolas, né, elas precisam incentivar sempre também, né, é importante. Não precisa A ser Joycilene todo fez um confessionário Sim, aqui. muito Ó. importante. A minha dificuldade são os doces. Pois o meu filho tem 1 ano e 6 meses e meus parentes, aí, Abinal, querem dar doces para ele, mas eu não quero que ele coma doce. Ai, deixa eu E confessar, agora? então. A minha melhor amiga, quando meu primeiro filho, é aquele negócio que você não vai fazer nada. Tudo perfeito, tava te falando isso aqui. Foi lá e deu um brigadeiro pro Bruno. Ele não tinha nenhum Quantos aninhos? ano. A sua quando melhor veio amiga, a o filha- é o nome que você dá pro seu alter ego? Não, é a Gabriela Frontini, apresentadora do Identidade. Quando a Rebeca, a filha Tem dela, nome e sobrenome estava ainda, ela perto de deu. 1 ano. Eu falei, vem aqui, Rebequinha, vem aqui, Chá tá na de hora de eu te dar revelação. uma bala. Pra poder compensar, porque o pai não quer dar açúcar, o pai quer fazer tudo bonitinho. E ela come todos os doces. Tudo bem, tá com quase 7 anos, eu fiz 7 anos agora, a Rebequinha. Mas tem isso, né? Ou então você vai de férias pra família. Aí chega lá, você faz tudo bonitinho. Ai, que chata. Agora tô falando da minha Sim, irmã. Ai, sim. que chata. A criança não pode fazer nada, não pode dar isso, não pode dar aquilo. Tem Poxa, esse ela julgamento. tá tentando, não vamos estragar, né? Sim, tem esse julgamento é muito comum. As mães se queixam muito disso, que elas vão e elas querem fazer bonitinho. Às vezes a criança gosta de comer os alimentos ali, saudáveis. Se tá tudo bem, não tá sentindo falta, vai fazer o quê? Exato. Mas culturalmente também, quando a gente vê um adulto que não come doce, que come bem, o que a gente fala? A gente olha com orgulho. Quando a gente vê uma criança, que dó, né? A gente tem que tomar cuidado com isso também, Hoje a mudar gente fala, essa que forma. fresco, né? Eu também, né? Não, eu tava lembrando aqui até, mais antigamente, hoje em dia, acho que não fazem mais isso, mas
Às vezes, quando a criança estava com um pouquinho de cólica, uma coisa, outro chazinho, né? Na mamadeira não. Açúcar, Com né? açúcar. Com né? Erva doce. É. Ai, aquele chazinho, né, para ajudar, mas com bastante açúcar para criança, bebezinho, né? Aí já estimula muito desde pequeno, né? Sim, a criança fica até agitada por conta desse açúcar. A gente estava até comentando essa questão do açúcar e a saúde mental, porque ele aumenta a ansiedade, o bebezinho, ele fica até mais agitado. E sem contar que o açúcar, ele fermenta, então causa mais gases ali, cólica, naquela criança. Sim, olha quanta coisa, né? Eu conheço alguém que não posso falar, tá, não posso falar da minha sogra. Tá. Oh, não, hoje ela não faz mais isso, mas minha esposa falava, né, que quando era pequena ela tomava o achocolatado, tacava um açúcarzinho ali e fica gostoso, não fica? Quando você deixa bem docinho, fica gostoso. Porque o achocolatado já é doce, Hã? né? Já é doce. O achocolatado já é doce, você ela coloca um ainda açúcarzinho para dar uma adoçadinha, olha só, né? essa Aí fica gostoso, né? Melina. Beijo, minha sogra. Aqui, ó. Ela não faz mais isso com os netos, Não não, faz viu? mais isso, porque o filho Não dele está faz. com quase 10 anos, né? Não, mas tem Então- os outros netos pequenininhos lá, tá. mas ela prometeu que não faz mais. Então tá bom. Beijo, dona Raquel. Instrução, conhecimento é tudo. Verdade. Obrigada, Melina, pela sua presença, Eu pelo que seu agradeço. jeitinho de ajudar a gente a ver isso como uma realidade que a gente pode levar para nossa casa. Sempre que ela vem aqui, eu saio, meu Deus, está na hora de parar aquele ciclo, na hora de... Tô O Thiago está começando tão a viciado entrar que ele nessa. quer água. Não quer suco, não pode suco hoje, mas eu quero a água. Mas eu tenho notado a questão da mastigação. É muito legal, a gente vai se conectando aqui. Eu espero que você aí de casa também esteja se conectando. Obrigada, Melina. Eu que agradeço, um prazer. vir aqui. Nutricionista infantil é o WhatsApp, né? Nutricionista, _. Não, Instagram, né? Instagram. WhatsApp, não. Isso mesmo. Instagram. Nutricionista _ infantil. Você pode encontrar nas redes sociais e tirar mais dúvidas também, né? Obrigado, de coração. Eu que agradeço. E agora chegou o momento do quê? Do pulo do gato? A É gente isso, não? já deu vários Já pulos, demos, né? Já Vai ter pulo do já gato mesmo, nos produção, vem. ou não? Já deixa... Vai precisar o gatinho pular aí ou não? Vinheta pro pastor Vai lá, dar. então, tá. Até travou o gatinho ali, ó. O que mais me chamou a atenção, que eu vou levar desse programa de hoje, eu saio sempre com a sensação que está tudo errado. Mas a gente está tentando, isso é importante, o hábito Verdade. começa com a gente, pai, mãe, avós e agregados, e a gente precisa começar a entender que é um pouquinho de cada vez, né? São 2 colheres de sopa de açúcar, põe hoje uma. Mistura com uma fruta que é um pouquinho mais doce, né? A maçã, tem uma produtora aqui ali, falou assim, não, põe aqui com manteiga de amendoim, pasta de amendoim, mistura aqui com a granola, quero ver se a sua maçã vai ficar ruim. Então, Pronto. tá todo Pegou mundo a dica já. participando e eu acho que a gente pode inserir coisas que a gente não está Verdade. acostumado. Pulo do gato, eu acho que nunca é tarde, né? Nunca é tarde para a gente poder trazer essa reforma aí para os nossos filhos e para a gente também, né? Tem que ser. É para eles, começa com a gente. Como a gente ouviu aqui, o ambiente familiar é o que faz toda a diferença. Então, tá aí. Agora, pastor Aleixo, traz para a gente aí a sua reflexão baseada na Bíblia. Sabe, Benal, que um dos animais mais terríveis que existe ocupando as florestas, principalmente nos lugares frios, é o chamado lobo cinzento. Alguns deles já chegaram a ser encontrados com 80 quilos. Ele tem na área da seu habitat, ele tem o olfato mais poderoso do que todos os outros, os olhos que enxergam bem mais que os outros, ele se dá bem de dia e principalmente à noite. Muita força, ele é o topo da escala predatória. Nos lugares que tinham fazenda, principalmente no Alasca, os fazendeiros viam o lobo cinzento primeiro como alvo de uma fonte de pelos muito bom para fazer casacos, mas também veem eles como ameaças, porque um ataque desse bicho é muito complicado. Caçá-lo é sempre colocar-se em desvantagem, e não se proteger dele também é. Eles desenvolveram uma técnica muito interessante. Eles pegavam um cutelo, afiavam o cutelo, matavam um animal pequeno, uma galinha, e congelavam o sangue desse animal no cutelo. Até colocando no sangue, congelando, colocando no sangue, congelando, até fazer uma bola grande de gelo de sangue. Aquilo atraía o lobo, que chegava, sentia o cheiro do sangue e lambia aquela bola de gelo com gosto de sangue. E o resultado é que aquele lobo cai morto do lado do cutelo, porque conforme ele vai lambendo o gelo, a língua dele amortece e ele não percebe quando a lâmina aparece e também não percebe que o sangue que ele está se deliciando agora não é o daquele sangue congelado que ele começou, mas é o dele. Ele é um lobo poderoso e forte, mas quando ele se orienta pelo seu gosto ou pelo seu paladar, ele encontra a própria morte.
Paulo, falando para a igreja de Coríntios, ele diz assim: você não é de você mesmo, você foi feito habitação de Deus. Ser habitação de Deus não significa que nós podemos definir o nosso propósito por nós mesmos. Significa que Deus nos deu um propósito elevado de uma vida no corpo. Você trabalha com o corpo, você estuda com o corpo, você age, abraça e ama neste corpo, que é um projeto de Deus. Portanto, todas as vezes que eu devo parar e alimentar os meus olhos, alimentar a minha mente, alimentar o meu corpo, eu tenho que alimentar conforme o propósito da minha vida. Quando a gente se alimenta por qualquer outra razão que não seja o propósito, a gente acaba sendo de nós mesmos o nosso pior inimigo. Seja lobo, seja águia, seja você. A gente vive conforme aquilo que foi determinado para a gente fazer no propósito. Sirva, viva e glorifique a Deus com o seu corpo e leve as pessoas sobre a sua área de influência a fazer isso também. Quando a gente fala isso para os nossos filhos, eles vão ter uma compreensão maior. Cuidar do corpo por si mesmo é um projeto egoísta, mas cuidar do corpo para servir o mundo melhor, tendo um corpo que o sirva e uma saúde que glorifica a Deus, é só essa forma que as coisas podem durar para sempre. Excelente. Amém. Excelente. Bom, e o nosso Entre Família de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, feriadinho, coisa boa, Tem hein? programa especial com crianças. É novidade, preparem. tem o filho de alguém aqui. Tem os Tem filhos, os filhos da Os gente aqui filhos. entregando como que acontece as coisas em casa, mas foi uma bênção. Foi muito legal, né? A gente deixou aí, ó, um produto novo para você com crianças, pra gente comemorar esse dia tão especial, né? Verdade, com certeza. E um bom feriado para você que está acompanhando sempre a gente. Aproveita aí para estar esse tempo junto com a família e vem chegando coladinho com a gente aqui o Vida e Saúde. Receitas já para você colocar em prática aí no seu dia a dia, na sua casa. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Ótima Tchau. Tchau, tarde. até. Um abraço.